Muita gente, quando pensa em Virginia Woolf, cita as suas obras mais festejadas, como Mrs. Dalloway ou Ao Farol. Tem vídeo de ambas aqui no canal, vou deixar os links na descrição. Entretanto, para mim, na minha modesta opinião, é Orlando uma biografia, a sua maior obra. E o vídeo de hoje é justamente para lhe mostrar a beleza desse romance, nem sempre bem compreendido, e, se possível, eu gostaria até de lhe convencer que é uma leitura que eu considero imprescindível. Além da importância de Virginia Woolf, desta obra na sua trajetória, ele é importante para a literatura mundial. Às vezes eu escuto alguém dizer que Orlando, uma biografia, não é grande coisa, que é uma história esquisita de um homem que se transformou em mulher. Eu sempre que ouço esse tipo de comentário, eu sorrio por dentro, eu rio por dentro e penso que não há nada mais equivocado, nada mais simplista do que interpretar Orlando dessa forma, né? Orlando não é essa coisa simples de uma história de um homem que se transforma em mulher. Orlando, como o próprio subtítulo já anuncia, é uma biografia. O narrador ou narradora se apresenta como biógrafo. Aliás, tem um trecho do livro em que ele diz, ou ela diz, que biógrafos ou historiadores não têm gênero. Assim, podemos chamar o narrador biógrafo tanto por ele como por ela. Não vai fazer a menor diferença, principalmente nesse livro. Várias vezes também, ao longo do livro, o biógrafo ele vai ser satírico em seus comentários e nos mostra, muitas vezes ele conversa conosco, leitores, né, nos mostrando a dificuldade que um biógrafo tem de fazer uma escrita fiel aos fatos, sendo que muitas vezes não há, né, todos os fatos ali que comprovem o que ele está falando. O volume foi dedicado à também escritora Victoria Sackville West, conhecida por Vita. A Virginia Woolf e a Vita, elas se tornaram grandes amigas na vida real e foram amantes durante algum tempo. O Orlando seria justamente inspirado nessa amiga em Vita. Então, no romance, o Orlando, personagem protagonista, né, nasceu em uma família rica, abastada, e seus antepassados foram homens que empunhavam espadas, né? Estamos falando de século ali 16, mais ou menos, tá? Filho único. A história começa com Orlando bem jovem, ele tinha apenas 16 anos, balançando uma cabeça decepada de um mouro, decepada talvez por seu pai ou por seu avô, e que ficava de pendurada ali em sua casa, como se fosse um enfeite, né? Era uma casa enorme, e essa cabeça ficava ali ao vento, né? Como não um enfeite, mas como talvez um troféu. Essa, então, primeira cena nos leva a crer, a nós leitores, que se tratava Orlando de um jovem educado para a batalha, como foram, então, os seus antepassados, né? Nada mais brutal que manter a cabeça de um mouro ali de pendurado. Entretanto, e muito estranhamente para a época, o Orlando gostava de poesia e escrevia versos. Como isso não era uma atividade bem vista para um homem, ele escrevia escondido e ao longo dos anos ele vai escrever inúmeros cadernos. Vamos lembrar que escrevia-se
à mão, né? A pena, tá? Então por isso que são cadernos. Até que um dia, decepcionado com a literatura e com os escritores, ele vai destruir esses cadernos, preservando apenas um único poema chamado O Carvalho, que ele vai guardar embaixo da camisa, né? Vai ficar sempre ali junto ao seu peito e lhe acompanhará por toda a vida. E aqui eu já chamo a atenção de você, a sua atenção, para o nome do poema, já que carvalho é uma árvore forte, resistente, que pode viver mais de 1000 anos. Aliás, eu li há pouco tempo atrás que há um carvalho americano que os cientistas estimam que ele tenha 13.000 anos e que seria então o ser vivo mais velho do mundo, né? Pelo menos ser vivo ali conhecido mais velho do mundo, tá? Então, o fato de chamar-se o Carvalho é muito simbólico. Orlando era muito bonito e chama a atenção da rainha, que o leva para a corte, para morar na corte e, claro, para ser seu amante, né? Vamos lembrar como é que eram essas cortes, as cortes inglesas, francesas, né? Era muito comum rei e rainha terem amantes. Claro que lá na corte em Londres, na corte da rainha, o Orlando vai ter muitas outras aventuras e até ele se apaixonar perdidamente por uma princesa russa que tinha um longo nome, mas que ele chamava apenas de Sasha. Os dois vão se amar muito, mesmo Orlando estando comprometido com a lady da corte e com o casamento marcado. Então o Orlando e a Sasha combinam de fugir juntos, só que no dia lá que eles tinham marcado, no horário, a Sasha não aparece, ele fica por horas esperando a amada. Quando ele volta para Londres, ele descobre que a comitiva russa, toda a comitiva russa, tinha partido ali com o navio russo e a Sasha então tinha ido embora. Essa rejeição é algo tão dolorido que parece que o Orlando não vai superar isso jamais. Por causa desse escândalo, ele é exilado da corte, então ele volta para sua casa no campo, e aí vai ter o primeiro episódio estranho na vida do Orlando, é que ele vai dormir 7 dias seguidos. E todo mundo, né, os seus empregados, fazendo de tudo para que ele acordasse, e ele não acorda. Ao 7º dia, aí sim, ele acorda como se nada tivesse acontecido. Muito solitário na sua casa, ele se entrega aos livros e à escrita. E aí o narrador vai aproveitar em vários momentos para falar de literatura, do leitor, do ato de escrever e como que é difícil escrever. Há um trecho em que Orlando pensa que as batalhas travadas contra, abre aspas, guerreiros de armadura para ganhar um reino não tinham nem metade da dificuldade desta que ele agora empreendia para ganhar a imortalidade contra a língua inglesa. Então, ele achava que escrever e se tornar imortal era muito mais difícil do que combater como tinha feito os seus antepassados. Sozinho, decepcionado, ele acaba pedindo ao rei que o enviasse como embaixador a Constantinopla. E é na Turquia que um dia ele vai se deitar homem para no dia seguinte acordar como mulher. Não há, gente, qualquer explicação sobre isso. E Orlando parece não se importar ou se assustar com essa mudança. E aí a Virginia Woolf vai muito à frente do seu tempo e, através desse seu romance, discutir como o gênero masculino e feminino são construções culturais, tá? Então, desde a infância, né,
as roupas que os adultos escolhem para as crianças dos sexos diferentes devem vestir, como cada criança de cada sexo deve se portar, porque as mulheres podem expressar seus sentimentos livremente e os homens não, e assim por diante. Então, você percebe que isso é incutido em nós todos, né? Desde da mais tenra idade. Eu me lembro de quando eu era criança, e até mesmo na juventude, eu ouvia constantemente das mais diversas pessoas que meninos não podem chorar, né? Era assim, para de chorar, afinal, você é menino, você é homem ou não é homem? Então, hoje a gente sabe que isso é um absurdo. Mas até hoje a gente ainda encontra pessoas com essa postura retrógrada, tolhendo os homens nesse sentido. Da mesma maneira que as mulheres foram tolhidas em outros aspectos, como não ter autonomia, não ter poder sobre o próprio corpo, pertencer sempre a um homem, seja pai, seja marido e assim por diante, tá? Então, a sociedade e a religião sempre ditaram como deveriam ser as coisas, até as coisas mais simples, como um homem, por exemplo, não poder vestir cor-de-rosa, ou então não usar saia, né, a não ser que seja na Escócia, como se isso fosse realmente algo que determina quem somos. Isso é uma bobagem, isso não nos determina, né? Cada um pode usar a roupa que quiser, a cor que quiser. Ao se transformar em mulher, sem esquecer, isso é importante, sem esquecer tudo aquilo que ele já tinha vivido e sentido como homem, o Orlando, ele experimenta uma existência muito mais completa como ser humano. Então, ele consegue unir tudo que é tido como masculino e tudo que é tido como feminino. Como escritor e admirador da literatura, nas várias vezes que o Orlando ele se aproxima de poetas, escritores, ele só se decepciona. E essa, gente, vai ser então a deixa para a escritora fazer a crítica à literatura que não surpreende, que não é original, que se preocupa apenas com a fama, que é quase como um móvel antigo lá que todo mundo está acostumado. Ela diz, abre aspas, Orlando ficou imensamente decepcionada porque todos aqueles anos pensara na literatura como alguma coisa selvagem como o vento, ardente como fogo, rápida como o raio, uma coisa errante, incalculável, insólita. E eis que a literatura era um senhor de idade, vestido de cinzento e falando de duquesas. Fecha aspas. Então, mostrando ali que a literatura, que devia ser uma grande paixão, acaba entrando ali naquela sociedade burguesa. Orlando é uma história que atravessa vários séculos, que vê nascer e morrer reis e escritores na Inglaterra, mostra também o quão pouco a nossa humanidade avança e sempre avança tão lentamente. Mas mostra uma coisa que eu achei interessante nessa releitura que eu fiz agora, mostra muito a relação do indivíduo com o seu tempo. Publicada em 1928, é também nesse ano que a história termina, então começa séculos antes e termina em 1928. Orlando tem trechos muito bonitos que discutem literatura, gênero, mas principalmente a nossa humanidade. O que nos faz humanos? Qual é a busca que nós empreendemos? Qual é a vida que vale a pena ser buscada? São essas reflexões que fazem de Orlando um grande livro, e não é um livro para apenas uma leitura, mas para muitas. Eu tenho Orlando nesse meu
exemplar aqui, e se você for olhar, ele tem inúmeros trechos sublinhados que simplesmente me emocionaram como leitora e que, não importa se é a segunda, terceira ou quarta leitura, sempre me surpreendem quando eu leio esses trechos. Então, para mim, é um livro imperdível. Vamos ver se você lê e se você tem a mesma opinião que eu, né? Se você quiser conhecer minhas crônicas, eu as publico todas as terças-feiras no meu site www.miriambevilacqua.com.br. Não deixe de colocar seu like, de ripar, de deixar seu comentário, principalmente se você gostou ou não gostou de Orlando. E assim a gente vai montando um painel sobre Virginia Woolf. Até o próximo post.